Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou abordar com vocês aspectos gerais sobre o mercado, sobre as operações automatizadas, mas eu quero iniciar aqui falando sobre o robô que está sendo destaque nas duas últimas semanas nas operações automatizadas aqui na RM. Se trata do robô Falcon. Foi desenvolvido recentemente, depois dessas mudanças que nós tivemos no ativo Bitcoin, e vem operando aqui na minha conta um desempenho muito bom, fazendo as operações aqui reais, com o mercado em tempo real. E a estratégia Falcon é uma estratégia muito assertiva, você consegue ver aqui, não faz um valor tão curto assim por trade, com 10 mini contratos aqui de Bitcoin, está fazendo próximo de 110, 120 reais por dia. Em 12 dias de operações, já fez um valor acumulado de R$ 1.377, desde quando nós iniciamos as operações com ele aqui, no iniciozinho desse mês, dia 28 ali do mês passado, mas praticamente para pegar esse mês aqui desde o início. Com alguns exemplos de operações, nós conseguimos entender um pouco das características do robô. Ele vai entrar sempre a favor da tendência em momentos de grande volume, igual aqui nós temos um candle grande aqui no volume, além da barra ser comprador, ainda entrou muito volume. Junto com esse volume, ele se posicionou também na compra no início do movimento e atingiu o ganho aqui no crescimento desse candle. Pegou um valor menor porque a saída é a mercado e nesse pavio geralmente o preço bate e volta. Quando é assim, pega um spread menor. Em alguns casos do preço atingir o nosso alvo e está com mais força compradora, a gente pode pegar um spread positivo também e nosso ganho vir um pouco maior do que o 110, 120 ali de costume. Esse robô, Falcon, que está na minha conta, para poder fazer esses valores aqui, ele está operando com 10 mini contratos. E isso é uma vantagem que nós temos agora do Bitcoin, Se fosse antes, esses 10 mini contratos seria um contrato e não teria como a gente dividir. Como agora um contrato se desmembrou em 10, nós conseguimos reduzir a quantidade de contratos. Por exemplo, nós conseguimos utilizar esse robô com um contrato. Só que cada ganho, em vez de ser 120, vai ser 12 reais. Então é um valor muito baixo. Eu recomendo operar com valores tão baixos assim, só para quem quer testar o robô. Tem a possibilidade de testar em conta real com valores baixos ali, que o risco e o ganho é praticamente insignificante. Mas a partir do momento que você acrescenta mais contratos, como aqui, por exemplo, 10 contratos já dá um valor significativo, próximo de 120 reais por dia. Se a gente reduzir pela metade, operar com 5 mini contratos, nós reduzimos o risco pela metade e diminuímos o ganho pela metade também, mas ainda assim fica um ganho num valor interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o histórico de um tempo maior desse mesmo robô que está operando aqui na minha conta com 10 contratos. Eu vou mostrar o histórico desse robô operando com 5 contratos para vocês terem uma noção da diferença. Então aqui, pessoal, nós temos o histórico de 3 meses da estratégia Falcon, desde quando teve aquela mudança na alavancagem do Bitcoin, a partir do dia 13/6. Nós temos o histórico dele desse período com 96% de acerto. Então foram 2 dias que ele teve um loss, teve um valor negativo aqui nas operações. E aqui vocês conseguem perceber que com 5 mini contratos, aquele ganho que antes vinha ali próximo de 120, 110, agora vem a metade, próximo de 50, algumas vezes aqui 70, 60. Vai ser sempre essa média aqui de ganho. Um robô muito assertivo, acerta várias operações em sequências. Está ajustado para esse momento atual de mercado. Igual teve essa mudança aí, desconfigurou muitos dos robôs que nós tínhamos. Por um lado, alguns robôs que já vinham performando bem perdem desempenho, mas uma mudança no mercado também nos dá um novo cenário e novas possibilidades. Então, através disso, nós conseguimos desenvolver aqui novos robôs operando até melhor do que o que nós tínhamos antes. Então, essa foi a estratégia Falcon, já está disponível, já foi lançada. Algumas pessoas já estão usando ela há 2 semanas e provavelmente com os mesmos resultados que os meus. Eu quero até deixar um espaço aqui no comentário do vídeo. Se você utiliza a estratégia Falcon, me manda aí como está sendo os seus resultados, para a gente comparar com os meus aqui, beleza? Outra estratégia que vai ser disponibilizada em breve, pessoal, é a estratégia Supernova. Não é que é uma estratégia supernova porque é novidade, não. O nome da estratégia é Supernova mesmo. Ela tem o mesmo perfil de acerto, a mesma característica de alto percentual de acerto da estratégia Falcon,
mas ela tem alguns filtros aqui que nos dias que o mercado não está favorável, ela pode ficar sem operar. Então, deixei ele ligado aqui na última semana, né? São 5 dias para operar. Desses 5 dias ele operou 3. Então, na segunda não deu entrada e na quarta também não deu entrada. Mas nos dias que ele operou, foram com acerto, né? Tem um percentual muito bom de acerto nos dias que o robô opera. E aqui é o histórico dele operando mesmo, né? Na minha conta. E eu tenho também o histórico de backtest dos últimos 3 meses, assim como o do Falcon. E eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente poder fazer uma comparação. Então, esse é o histórico de 3 meses da estratégia Supernova. Vocês conseguem perceber, né, uma curva de crescimento ascendente. Ao contrário da estratégia Falcon, que teve ali 2 dias de perdas, como esse robô pode ficar sem operar, então nesses dias que teoricamente seriam ruins para ele, que poderia ter tido perda, ele não operou. Então, praticamente todas as operações que o robô fez foi com ganho. Aí você me pergunta, mas se todas as operações que ele fez foi por ganho, por que está com um percentual de acerto de 97% e não de 100%? Porque foram praticamente todos os dias, mas não foram todos os dias que tiveram ganho. Nós tivemos esse dia aqui, ó, que o robô fechou negativo. Então, com isso dá para vocês conhecerem, né, também uma nova característica, que além de ter um alto percentual de acerto, ainda eu tenho filtros que conseguem evitar que uma operação negativa atinja o máximo do potencial negativo. Então, nesse caso aqui, ó, o robô identificou que a posição da entrada estava contrária e estopou essa operação com um valor próximo dos valores que nós temos aqui de ganho. Então, foi um dia negativo, mas que dentro da curva de desempenho aqui fica quase imperceptível, né? Um pequeno drawdown em meio a tantos ganhos, né? Em 45 operações, nós tivemos um trade com prejuízo, com valor médio de R$ 108,00 e 44 operações assertivas com um lucro médio de R$ 106,00. Então, essa é a estratégia Supernova. Eu estou apresentando ela aqui, né, porque vai ser um lançamento e eu estou pensando em incluir naquele portfólio agressivo. Por quê? Dentro desse portfólio agressivo, nós temos o robô do mini dólar, que não opera todos os dias. Então, algumas pessoas não gostam muito dessa característica. E essa estratégia Supernova, além do percentual de acerto alto, pode ficar um dia ou outro sem operar, mas opera com bem mais frequência do que a estratégia do dólar. Então, vai ser disponibilizada também dessa forma, junto no portfólio. E para poder completar, né, para poder mostrar essa apresentação para vocês, eu vou colocar junto no portfólio esse robô Supernova, o Falcon, que é o último lançamento, a estratégia Torpedo, que já está dentro do portfólio, e o Setup Abertura, nessa versão também mais agressiva. Eu vou colocar aqui para a gente ver o desempenho dos últimos 3 meses desses 4 robôs operando juntos. Então aqui eu tenho o histórico dos últimos 3 meses desses 4 robôs mais agressivos: Falcon, Torpedo, Supernova e o Setup Abertura também nessa versão mais agressiva. Então são 4 robôs e aqui o histórico dele, né? A média de ganho, a média de área de perda, a maior sequência negativa, né? Pegou 2 dias seguidos aqui negativo. A maior sequência positiva, então são 29 dias de sequência positiva e é isso que a gente espera do robô quando ele tem esse percentual de acerto alto, né? Elevado, por mais que tenha um risco proporcional maior. E aqui nós temos o histórico semanal. Então, de todas as semanas que o robô operou nesses 3 meses, nós tivemos uma semana fechando com 568 negativo e outra semana fechando com 248. E aqui nós temos o histórico de desempenho mensal. O mês de junho não pegou o mês todo, então pegou só do dia 16 em diante. Então, na metade do mês de junho fez praticamente R$ 3.200. No mês de julho foi o mês que pegou ganho cheio praticamente o mês todo, né? Então, um mês atípico de ganhos positivos, mas um mês atípico. E tanto que essas versões estão melhoradas, né? Vocês lembram aí que o mês de julho, para as versões que a gente utilizava antes, foi um mês bem complicado. E para essas versões atuais, foi um mês que ganhou bastante, né? Então, só aí dá para ver a diferença do perfil operacional. O mês de agosto também já é um mês mais normal. E o mês de setembro, nós estamos na metade também, já fez um valor financeiro aqui próximo de R$ 4.500.
Se esse mês de setembro continuar tendo ganho, nós podemos alcançar aqui o mês de julho em termos de desempenho, né? Nós estamos na metade do mês e praticamente com a metade do desempenho do mês de julho. Então, esses são os 4 robôs que eu coloquei aqui no portfólio. Aqui o risco máximo e a tabela de correlação deles. Você vê que nenhum robô relacionado com o outro. E aqui dentro, vocês podem ver que está selecionado 4 robôs, mas eu adicionei 6, porque nós temos robôs com outro perfil. Por exemplo, o ClickBot, que é um perfil mais conservador do que esses robôs agressivos que nós utilizamos, e o robô Kratos, que é do mini dólar, que é o que eu falei com vocês que opera um pouco menos. Então eu vou fazer uma mudança aqui, né? Eu vou tirar alguns robôs agressivos e colocar alguns robôs mais conservadores para vocês verem a diferença que pode fazer. Então, pessoal, fiz umas modificações aqui no portfólio. O portfólio continua com 4 robôs, mas eu alterei os 4 robôs. Então aqui eu substituí alguns robôs pelo ClickBot e o robô do dólar, o Kratos. Então, nós temos um desempenho em valor financeiro muito bom, não tanto quanto o outro portfólio agressivo, mas ainda assim bom. Reduzimos muito a perda. Então, ó, a máxima de perda diária, né, a maior sequência negativa foi de R$ 870, então um dia só negativo. No outro portfólio, a gente tinha uma sequência de 2 dias negativos, dando um drawdown de quase R$ 1.700. Por outro lado, a melhor sequência positiva agora é de R$ 6.000, arredondando. Antes, a melhor sequência positiva era de quase R$ 13.000. Então, você mudando alguma coisa simples ali, alguns robôs no portfólio, você consegue mudar a característica dele. Agora nós temos um portfólio um pouco mais conservador e menos agressivo, mas continua um portfólio positivo também, com uma boa matriz de correlação. O histórico mês a mês se manteve praticamente nas mesmas proporções, mas com os valores menores. E o histórico semanal, antes a gente tinha 2 semanas negativas, agora nós temos apenas uma semana negativa com um valor baixo aí de praticamente R$ 200 negativo. Só que o melhor mês também, que antes era de 2.600, agora o melhor mês caiu para 1.600. Então diminuiu R$ 1.000 aí no melhor mês. Mas os dois formatos, né, os dois tipos de portfólio são aceitáveis para poder utilizar e você precisa de utilizar dentro do seu perfil. Você achar a melhor solução que vai se adequar melhor ao seu perfil de operações. E eu estou aqui para poder ajudar justamente nisso, né? Você me fala qual que é o seu perfil, me fala o que você tem disponível de capital para poder operar. E eu consigo montar essas simulações para você ter uma ideia de qual seria o seu desempenho utilizando determinada quantidade de robôs e com determinado capital, para você fazer uma avaliação do que teve no mercado passado. Lembrando, né, que nós sempre temos essa história de que o resultado passado não é uma garantia de resultado futuro. Realmente não é garantia, mas nos dá uma base, um alicerce para a gente poder colocar nossas operações na conta real. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Então, só para a gente ter uma ideia, né, eu gerei o backtest na época, eu estava ali no dia 26 mais ou menos, gerei e tive esse resultado até aqui. O que vai acontecer daqui para frente, em teoria, né, não tem como a gente saber, mas a gente utiliza esse histórico para ter uma base. Então, eu sei que daqui para frente eu posso ter loss desse tamanho, mas eu também tenho muita chance de pegar um período de crescimento linear, sem nenhuma pedra no caminho, né, sem nenhum loss durante um longo tempo. E é isso que me dá confiança para colocar esse robô para operar. E eu coloquei esse robô para operar na minha conta, né? E como eu já mostrei para vocês aqui, durante os 12 primeiros dias eu peguei justamente aquele cenário que a gente esperava, uma continuação na curva crescente de ganhos linear, tendo a possibilidade de ter um loss, ter um percurso no meio do caminho aqui a qualquer momento. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês? Nesse cenário que é fácil de entender, né? Um backtest muito bom, o robô também está muito bom, tranquilo. Agora só para fazer uma comparação com vocês. Agora aqui eu estou na parte dos meus backtests arquivados. São robôs que eu estava em desenvolvimento e não me dá segurança para poder colocar esse robô para rodar. Olha a diferença da curva de desempenho. Eu gerei o backtest, por mais que o backtest não nos dá uma garantia do resultado futuro, mas quem tem coragem de colocar um robô desse para rodar na conta real? Por mais que não é uma garantia de resultado futuro, mas você olha o histórico passado desse robô,
você te dá uma ideia de que ele vai reproduzir isso no futuro e não vai ser uma estratégia que compensa rodar, porque o histórico dela é negativo. Então, por mais que fiquem uns períodos tendo ganho, mas são períodos curtos. E o período que tem loss tira todos esses lucros. Por mais que o robô tenha 91% de acerto, mas tem um drawdown de 100%, fator de lucro menor do que 1, sendo que eu gosto desse fator de lucro aqui, no mínimo acima de 2, mas quando eu consigo 3, 4, 5 de fator de lucro é o ideal. Quanto maior o fator de lucro, melhor o robô. E um robô com fator de lucro menor, próximo de 1, com certeza vai ser negativo. Então são várias coisas que a gente olha no robô e por mais que o resultado passado não garante o resultado futuro, mas até intuitivamente você consegue ter essa sensação de qual robô que pelo histórico te dá uma confiança de poder ter resultados consistentes e positivos, e robôs que você sabe que ele não apresenta consistência nenhuma e que por mais que não é uma garantia, mas você colocar ele para rodar, é quase certeza que o seu resultado vai ser negativo. E o que eu faço aqui, pessoal, são gerar milhares mesmo de backtest. Tem mais de 10 mil backtests disponíveis para gerar e mais de 20 mil backtests já gerados, em busca de encontrar os melhores parâmetros para poder passar para vocês o que eu tenho sempre aqui de melhor. A minha ideia é o seguinte, que você operando com o meu robô, que eu já estou aqui na SmartBot há mais de 10 anos, desenvolvendo e testando várias coisas, né, várias configurações, vários robôs diferentes. A minha ideia é que você, com o meu robô, tenha um resultado melhor do que você parar por conta própria e desenvolver o seu próprio robô. E mais rápido também, né? Imagina o tempo que você demoraria a ponto de conseguir desenvolver por conta própria robôs com características tão boas, iguais a esses que eu desenvolvo aqui. E eu passo para vocês tudo com parâmetro aberto, que é para permitir otimização, para permitir que você consiga melhorar ainda mais, né? Eu não sou prepotente a ponto de falar assim, não, a versão que eu consegui aqui é o melhor que tem, ninguém vai conseguir melhor do que isso. Às vezes um detalhe que você pensou diferente que eu, que você altera, você consegue melhorar o backtest. E melhorando o backtest, igual eu já mostrei para vocês, nos dá confiança ainda maior para poder mudar o robô que vai executar em conta real também. Quanto melhor o backtest, melhor o robô que vai estar em execução na nossa conta, por mais que em renda variável não tenha como garantir nenhum tipo de resultado. Beleza? Pessoal, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a você que assistiu até o final. Muitíssimo obrigado mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, você me ajuda muito aqui no meu trabalho, beleza? Muitíssimo obrigado e prosperidade a todos.